mais cedo, que na aula de segunda-feira eu gravei já em cima da fala do Gabriel. Então, é bom a gente começar gravando também a apresentação, né? Bom, vamos dar continuidade hoje ao curso de História do Legislativo de Nova Friburgo, curso promovido pela Escola do Legislativo, a ELENF. Nosso conselho, né, formado pelo vereador professor André como coordenador geral, eu sou o coordenador pedagógico, a Priscila, que está presente, é a secretária. Temos ainda o servidor Hugo Lontra como também integrante do Conselho e o conjunto da Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Friburgo, hoje presidida pela vereadora Maiara Felício. Então, a ELENF ela existe desde 2014 e esse ano a gente está retomando os trabalhos. Por causa da pandemia, somente atividades virtuais. Iniciamos com alguns cursos internos para os servidores e agora, com esse curso, estamos começando, né, atividades para o público externo da Câmara. Então, já tivemos a primeira aula com o Gabriel Frazão, na segunda-feira, sobre os processos políticos, né, na Vila de Nova Friburgo, no século XIX, desde a criação da Câmara Municipal, em 1820, 17 de abril de 1820. E hoje vamos dar continuidade com a Anne Proença sobre a questão da saúde no século XIX em Friburgo, obviamente ligando com o trabalho da Câmara Municipal, com foco na trajetória política do vereador Carlos Zébolo, né? A Anne, que foi minha aluna na Faculdade de Filosofia, Santa Doroteia, graduada em História, aliás, uma aluna de excelência. Ela é graduada, então, em licenciatura plena em História pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, no ano de 2012. Possui experiência profissional na área arquivística, tendo atuado na Fundação Dom João VI entre os anos de 2011 e 2015. É especialista em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde, mestra em História das Ciências e da Saúde, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, todos pela Casa de Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz. Ela concentra sua pesquisa na área da assistência à saúde no interior da antiga província do Rio de Janeiro, no século XIX. A sua dissertação de mestrado, Vida de Médico no Interior Fluminense, trajetória de Carlos Zébolo em Cantagalo e Nova Friburgo, de 1860 a 1880. Foi indicada ao prêmio de melhor dissertação da Sociedade Brasileira de História das Ciências em 2018. Atualmente, ela é bolsista nota 10 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. E Anne participou também como uma das autoras do livro Memórias do Legislativo Friburguense. Nós queremos agradecer mais uma vez, né, a participação da Anne, assim como dos outros autores que estarão presentes ao longo desse curso, mais uma vez também participando de forma gratuita, né, voluntária, oferecendo aí a todos o conhecimento, né, adquirido através das pesquisas históricas. O livro Memórias do Legislativo, que está também disponível na página da Câmara Municipal em PDF, e é o livro que trata, através de vários artigos, comemora os 200 anos da fundação da Câmara em 1820, né? Então, Anne, eu queria, antes da Anne começar, solicitar ao pessoal, no dia de hoje,
que deixe para fazer as perguntas ao final da apresentação da Anne, para ela não perder o raciocínio. E aí, assim que vocês tiverem já alguma pergunta, vocês podem ir colocando aqui no chat ou depois, ao final da apresentação dela, vocês podem fazer a pergunta também falando diretamente, sem precisar escrever no chat, né? A gente só vai pedir para ela ter esse tempo inicial de apresentação e depois a gente abre para as perguntas, tá ok? Anne, a bola está contigo agora. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Rico. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por vocês estarem aqui no dia de hoje para me ouvir. Eu agradeço também a coordenação do curso pelo convite. É sempre muito bom estar falando da minha pesquisa. Vocês vão ver que eu falo para caramba. Então, eu fiz um monte de colinha, então, de vez em quando, eu vou dar uma olhadinha aqui para não esquecer nada que eu preparei para vocês. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já começar. Tá todo mundo vendo? Estamos. Então tá. Então vamos lá. Pronto, agora foi. Minha apresentação eu denominei de Clima Mais Ameno e Salubre de Toda a Província, um panorama sobre as questões de saúde na Nova Friburgo do século XIX. E eu planejei de um jeito para fazer essa aula que eu dividi em 4 partes. Então, primeiro eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a compreensão de saúde e doença no século XIX. Eu vou falar um pouco de 2 epidemias que aconteceram nesse século, que foi importante para esse desenvolvimento de políticas públicas em relação ao controle e prevenção de epidemias, que é a febre amarela e o cólera. Aí a gente entra nas ações das câmaras municipais nesse momento, e também fora desse momento, né, porque as câmaras eram responsáveis por ter essas medidas de prevenção das doenças nas suas freguesias. E, no final, eu entro no exemplo de atuação de um médico dentro da Câmara, que é justamente o Carlos Évoli, que foi o personagem principal da minha dissertação e foi sobre quem eu escrevi também no artigo do livro da Câmara. Então, vamos lá. Ui. Gente, eu sou meio problemática com isso, mas a gente vai conseguir. Bom, esse primeiro slide, eu começo falando que as doenças não são um fenômeno somente fisiológico. É uma construção a partir das mudanças de visão sobre o corpo e as enfermidades. Então, a gente pensa, com a visão de agora, a gente tem uma visão de que a doença ela tem uma causa específica, um agente patogênico, só que na época não era só isso. As pessoas tinham uma visão, a visão sobre a doença acompanhava as transformações das visões sobre o corpo. Então, a cada novo conhecimento, a cada novo instrumento que era desenvolvido, as visões sobre essa doença elas eram transformadas. Então, as doenças eram também um fenômeno social. As pessoas, cada sociedade, em sua época, enxergava uma determinada doença de uma determinada forma. Além disso, a ciência não é um campo isolado do seu contexto social. Por isso que determinadas visões sobre a doença eram mais aceitas do que outras. Não é só porque as pessoas, os médicos ou as principais instituições de saúde falavam que a doença era de uma determinada forma, que toda a sociedade já aderia a esse conhecimento. Então, a partir do momento que a sociedade vai entendendo a doença ou vai aceitando uma forma de visão ou outra, é essa forma de visão que vai ganhando mais adeptos e vai ganhando mais espaço dentro dessa sociedade. E o olhar dos médicos é mais amplo do que o olhar científico, porque os médicos chegam com essa visão, né, diretamente da sua formação, essa visão teórica, esse conhecimento teórico vindo principalmente da Europa, que a medicina no Brasil era muito de filiação europeia, principalmente francesa. Então, eles chegavam nesse Brasil, quando vinham de outro lugar, ou até mesmo aprendiam nas faculdades de medicina, aqui, tanto da Bahia quanto do Rio de Janeiro. E eles tinham que adaptar esse conhecimento às demandas e aos recursos que tinham aqui no Brasil. Então,
os médicos também eram atores sociais. Então, essa questão dos médicos serem atores sociais também tinha muito sobre a visão deles das doenças. Então, muitas vezes eles carregavam uma bagagem sobre um determinado grupo social, sobre uma determinada doença, que eles ligavam diretamente a esses grupos e que era muito além dessa doença. Então, isso é muito interessante de ver nesse todo o século XIX, o quanto as doenças ocuparam espaços específicos dentro da sociedade, como elas foram recebidas e interpretadas também por essa população. E o século XIX, mais do que um século de respostas para a medicina, ele era um século de possibilidades, porque nenhuma das diversas teorias que eram disseminadas na época tinha uma resposta 100% eficaz para as demandas e para as questões de saúde da época. Então, era comum que uma pessoa recorresse a vários tipos de praticantes de cura, fosse ao médico, fosse ao curandeiro, fosse à benzedeira, enfim. Era um campo muito mais aberto de possibilidades do que de respostas. Então, aqui eu coloquei algumas disputas e negociações entre médicos e praticantes de cura, por exemplo. Os médicos sempre se colocaram como aqueles que tinham a verdade absoluta sobre as enfermidades, sobre como tratar, como prevenir, mas nem todas as pessoas do século XIX recorriam a esses médicos, até porque era muito caro um tratamento médico no século XIX. Além disso, muitas vezes, as pessoas, mesmo tendo essa condição financeira de pagar um tratamento médico, eles iam a outros tipos de praticantes de cura, como eu falei, as rezadeiras, os curandeiros, ou até mesmo iam até um dicionário médico, tipo Chernovic, e começavam a ver como fazer as medicações, esses remédios. Sabe aqueles chazinhos de vó que a gente conhece, que passa de geração em geração? Então, era mais ou menos isso. As pessoas, elas iam para o tratamento que estava mais de acordo com o que elas entendiam sobre a doença. Se eles achavam, minha doença foi um quebranto, foi um mal-olhado que jogaram em mim. Então, eles iam para quem tinha esse conhecimento sobre esse mal-olhado, sobre esse feitiço. Então, tinha essa disputa entre os médicos que queriam ter o monopólio dessas artes de curar e esses praticantes de cura. Agora voltou a orelha. Além disso, dentro do próprio campo da medicina, tinha disputa entre os médicos alopatas e os médicos homeopatas, por exemplo, que é uma disputa que até hoje tem essa questão, né? Além disso, as teorias, tinham duas teorias principais de propagação das doenças na época, que era a teoria do contágio, que essa doença chegaria às pessoas através do contato com pessoas ou com objetos contaminados, e a teoria dos miasmas, que era a teoria mais disseminada nesse século XIX. E essa teoria dos miasmas, ela dizia o seguinte, que as partículas do solo, essas partículas de um solo sujo, um solo encharcado, elas acabavam sendo evaporadas por conta do calor e chegavam ao ar, e esse ar contaminado era a causa das doenças. Então, todas as doenças tinham no ar contaminado sua causa. Se todas as doenças tinham no ar contaminado sua causa, a forma de prevenção e de controle dessas doenças era a mesma. Então, era chamado de higienismo, que era a higiene tanto do local, então as pessoas iam tentar tirar o máximo de sujeira possível desse local, as águas estagnadas, para tentar deixar o local mais salubre possível. Além disso, a limpeza dos próprios corpos. Então, tem essa visão tanto do ambiente limpo quanto do corpo limpo. Além disso, tinha a chamada topografia médica, que eram as cidades que eram mais recomendadas, as cidades mais salubres, que eram aquelas mais altas, com um clima mais seco, mais frio, com água abundante, com solo fértil, com ar afastado dos grandes centros, né? Então esse ar não era tão poluído quanto os ares poluídos das grandes cidades. O que a gente pensa logo Nova Friburgo, que era considerada uma cidade salubre justamente por estar de acordo com esses princípios médicos da época.
A Academia Imperial de Medicina e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro eram as principais instituições da área médica no Brasil e que exerciam influência direta nos médicos que atuavam em toda a província fluminense. Então, esses médicos tinham nessas duas instituições de prestígio, nas quais eles queriam estar vinculados e que também dava prestígios a ele frente a outros concorrentes, né? Além disso, como eu disse antes, essas instituições, elas tinham muito de filiação europeia, então muitos dos pensamentos sobre saúde, essas concepções de saúde e de doença, vinham da Europa. E na Europa tinha um chamado determinismo climático europeu, que olhava para o Brasil e via um grande foco de doenças, justamente por conta do clima tropical úmido e quente, que fazia evaporar mais partículas e mais partículas poluindo esse ar, mais doenças. E eles consideravam que isso era o atraso do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. E os médicos, mesmo tendo essa filiação europeia dessas instituições, tanto de sociabilidade quanto de formação, eles se colocavam contra esse determinismo europeu e se colocavam como os únicos que conseguiriam amenizar os efeitos do clima tropical nas questões de doença do Brasil e que faria o Brasil, vamos dizer, andar para frente. Então, era mais uma forma desse discurso médico se colocar como monopólio, né? Tentar buscar esse monopólio que nunca aconteceu. Além disso, é interessante observar que a divulgação dos trabalhos médicos era feita através dos periódicos. Então, se você entrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que agora já voltou a funcionar, graças a Deus, lá você vai ter os Anais Brasilienses de Medicina, que era o periódico da Academia Imperial de Medicina. Então, lá você vai encontrar vários trabalhos, vários discursos dos médicos. Eu encontrei muita coisa do Carlos Éboli lá. E é interessante ver como as disputas de prestígio, como um médico coloca uma ideia e o outro vai e rebate. Então, tem todas essas questões de disputa e de negociação nesses periódicos, que é muito interessante para tentar entender também como esse grupo, que parecia tão coeso, que era o grupo dos médicos, também tinham disputas internas, mas quando estavam à frente de um concorrente, eles se colocavam juntos para tentar esse monopólio que foi buscado durante muito tempo. Então, não foi. Mudou a tela? Ainda não, mas você clicou no... Ai, que Tenta... droga. Da outra vez ela demorou um pouco, mas foi. Foi? Vamos ver então se vai. Agora foi demais, gente. Já chegou lá na frente. Então, aqui eu trouxe duas imagens para vocês que falam um pouco sobre esse olhar médico, essa visão dos médicos. Então, na primeira, a gente vê uma representação da doença tentando ser controlada por um exército, mas a doença vinda pelo ar, pelos miasmas, pelos maus ares. E se a doença vinha pelo ar, além de todo limpeza do solo, limpeza do corpo, também tinha que purificar esse ar. Então, do outro lado, tem uma visão de como seria uma forma de se prevenir da doença. Então, eram incensos, eram cigarros, cigarros não, era fumo, né? Então, diversas formas para deixar esse ar mais respirável. E uma coisa que eu vou falar também na parte do Carlos Éboli é que a vegetação, colocar mais árvores, também era uma questão muito importante para esse século XIX, para uma tentativa de deixar esse ar cada vez mais limpo, para afastar as doenças, já que nenhuma forma de medicina ou prática de cura tinha uma resposta 100% eficaz. Então, a palavra do século XIX era a prevenção. Você tinha que prevenir a chegada dessas doenças, porque em épocas de grandes epidemias, realmente era mais difícil controlar a propagação dessas doenças. Aqui eu trouxe uma forma de prática de cura, que são as ventosas, né? Nesse caso, ele é um escravizado, normalmente era um escravizado que trabalhava como barbeiro sangrador. Ele podia ser liberto já, ou trabalhar como ou escravizado de ganho, enfim. E ele aplicava essas ventosas
para tentar, e também as sangrias e tudo, para tentar equilibrar os humores do corpo, e esse equilíbrio dos humores que restabeleceria a saúde de quem ia atrás desses praticantes. A gente pode ver que tem uma representação de mais homens escravizados junto com ele, e normalmente essas pessoas, o enfermo que ia procurar a forma de tratamento que era mais próxima às suas crenças. Então, muitas vezes, os médicos, não é como é agora, os médicos muitas vezes se recorria aos médicos só em última possibilidade, depois de tentar todos esses tratamentos mais próximos à sua realidade. Vamos lá. Aqui eu achei muito interessante, quando eu estava preparando essa apresentação, eu quis mostrar o quanto o século XIX é um campo de possibilidades. Eu achei esse jornal, o Correio Mercantil, de 1855, se eu não me engano, em plena epidemia de cólera, e ele mostra o quanto tinha, no mesmo jornal, o quanto dava várias possibilidades de cura. Então, era na mesma página. Tinha oração para benzer casas, tinha tratamento homeopático, tinha tratamento por aparelhos sudoríficos, chapas de cobre, e aqueles famosos elixir, que servia para tudo, servia para tosse, servia para cólera. Então, assim, principalmente em épocas de epidemia, havia uma flexibilização maior dessa questão, dessa luta da medicina para tentar ser um monopólio, justamente porque as pessoas estavam desesperadas no meio de uma pandemia. A gente sabe bem como é que é isso. E acreditavam nessas possibilidades mais fáceis que vinham do jornal e tinham, quando você abriu o jornal, tinha uma vasta possibilidade. Então, eu achei muito interessante trazer isso para vocês, o quanto no mesmo jornal você podia achar vários tipos de tratamento, porque nenhum deles realmente dava 100% da resposta para essa epidemia. Bom, entrando no assunto das epidemias, eu vou começar com a epidemia de febre amarela. Inclusive, esse título que eu dei, esse slide, que é Anos de Manga, Ano de Febre Amarela, é também uma forma, era um dito popular, né, que o Jaime Benchimol traz no seu livro, que ele fala como as pessoas interpretavam essa chegada dessa doença, né? Então, eles interpretavam que toda vez que era um ano de mangas, então era um ano de bastante chuva, bastante quente, também tinha o ano da febre amarela. Também mais uma imagem que é uma representação. É muito interessante ver como, além desses ditos populares, as imagens da época também mostram a representação das doenças pelas pessoas. Então, é sempre uma caveira, sempre com essa ideia de morte. E essas imagens que eu encontrei bastante na Science Library, que também dá para vocês procurarem no Google, tem bastante imagem muito interessante para entender essa visão popular sobre as doenças. Então, até metade do século XIX, muitas doenças de caráter epidêmico na Europa e parte da América eram consideradas pelos médicos pouco frequentes ou inexistentes no Brasil. Então, nesse caso, até a metade do século XIX, o clima era favorável para entender essa propagação de epidemias como acontecia na Europa e outras partes da América. Porém, com a chegada da febre amarela no verão de 1849 e 1850, que teve esse primeiro surto, a ideia sobre a chegada das doenças, a propagação de doenças no Brasil começou a mudar. Então, esse primeiro surto de febre amarela chega num momento de grande transformação no Brasil, principalmente pelo aumento da movimentação de pessoas, de comércio, enfim, o que facilitava muito essa propagação das doenças, chegada, enfim, tudo isso, a movimentação dos portos. Os portos, inclusive, eram um dos lugares mais sujos, né, considerados mais insalubres, justamente por ser a porta de entrada das doenças. Além disso, logo em 1850, né, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o fim do tráfico internacional de escravizados, e desde então já tinha uma pressão muito grande para extinguir esse tipo de atividade, e eles começaram a usar a chegada dessa doença como também uma forma de argumentar contra esse tráfico. Então, quanto mais movimentação e chegada de pessoas ao Brasil,
mas era a possibilidade de chegada de novas doenças, assim como aconteceu com a febre amarela. Então, acabou que a febre amarela foi usada também como um discurso dentro dessas pressões para o fim do tráfico internacional de escravizados. Além disso, as epidemias começam a entrar nas discussões políticas, que até então não tinha tanto essa presença da questão de saúde dentro dessas discussões políticas, principalmente até em resoluções, enfim. Inicialmente, há uma tentativa de negar a epidemia. Então, o que eu vou começar a falar agora, a gente vai começar a se identificar um pouco, já que a gente passa por uma epidemia, uma pandemia. Então, quando começou tudo isso vinha muito forte já por conta de todos os livros que a gente tem que ler e artigos, enfim, a gente começou a ver aquilo tudo ganhando vida e não foi muito, muito legal de assistir, né? Porque tudo que a gente lia até então, a gente começou a viver. Então, é uma tentativa de negar a epidemia, porque ter uma epidemia no seu país é também um fracasso, né, de políticas públicas de prevenção, enfim. Mas assim que começa a ter muitos casos e não ter mais como negar essa pandemia, acontece a criação da Comissão Central da Junta de Higiene, a Comissão Central de Higiene e depois a Junta Central de Higiene Pública, que vão ser os dois órgãos que vão começar a fazer as medidas de prevenção e enviar para as câmaras municipais, enfim, todo um método pautado no discurso médico que vinha das academias de filiação europeia para tentar combater ou amenizar da melhor forma possível os efeitos dessas epidemias. A prevenção continua sendo, segundo o pensamento médico predominante, que é o infeccionista, ligado à teoria dos miasmas, porque a medida de quarentena, que era ligada à teoria do contágio, ela era evitada ao máximo. Mais uma vez, a gente vai se identificar, ela era evitada ao máximo por conta do impacto econômico que já causava à época. Você chegar e colocar um navio de quarentena era um impacto econômico muito grande. Você evitar a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias. Então, era mais fácil, seguir a medida de prevenção infeccionista, que era tentar cuidar do corpo doente e do ambiente, deixar o ambiente o mais limpo possível para tentar amenizar esses efeitos. Além disso, não tinha um sistema de saúde pública universal como a gente conhece hoje, então o SUS estava longe de existir. Então, a saúde pública, nesse caso, não era para todos os públicos, como eu vou falar mais à frente. Ela tinha um público específico, até mesmo as câmaras municipais e todos os governos provinciais, elas tinham medidas de prevenção, tinham medidas de cuidado, mas não era para todo o público. Então, quem possuía mais recursos em epidemias de febre amarela podia subir a serra, então muitas pessoas vinham procurar em Nova Friburgo, por exemplo, o ar mais limpo, o clima mais ameno, mais fresco, ou pagar por um tratamento médico. Já que nem, como eu disse anteriormente, ter um médico disponível, porque o médico ele ia na sua casa, ou você ia em algum consultório, farmácia até mesmo, quando eles atendiam em farmácia, e ter um médico à sua disposição era bastante caro. E só isso já colocava uma separação em quem podia pagar ou não. Além disso, acontece uma mudança nos hábitos da população. O olhar já não estava só no corpo doente, mas em possíveis ambientes insalubres. Então, começou uma caça às bruxas de onde estava vindo o foco dessa doença. Por que essa doença estava chegando em tantos lugares, sendo que as pessoas tinham que circular, não podia parar, nada de quarentena. Então, eles foram nos lugares que eles consideravam mais insalubres. Então, além dos portos, teve uma comissão de higiene dos portos, eles começaram a olhar as casas mais populares, os cortiços, os cemitérios, e tentar afastar dos grandes centros tudo o que eles consideravam ser os focos dessas doenças. Então, aquelas casas amontoadas tinham que ser colocadas abaixo, os cemitérios tinham que ser afastados, não podiam ser mais em Campos Santos, né?
como eram dentro das igrejas. Então, eles começaram a ter toda época de epidemia, como a gente sabe agora, né, como a gente está vivendo, muda nossos hábitos. E esse foi um dos hábitos que mudou nessa época. Era uma preocupação muito mais forte com as pessoas saudáveis do que com as pessoas que estavam doentes. Então, as pessoas doentes e quem seriam os focos das doenças, óbvio que das classes menos abastadas, tinham que ser afastadas para manter esses grandes centros saudáveis para as pessoas sãs. Bom, agora eu vou entrar na questão da cólera. O título que eu dei foi A Lavoura Impotente viu-se quebrar os instrumentos de seu trabalho. Essa frase foi dita por um médico, o médico italiano Antonio Lazzarini. Ele atuava em Vassouras. Essa frase foi dita numa publicação que ele fez voltada para os fazendeiros do Vale do Paraíba Fluminense, que a cólera era uma doença que ela atingia muito mais os escravizados. E, com isso, eles começaram a ter uma série de cuidados, não só por conta dos corpos doentes, mas pelo impacto social e econômico, que seria a perda de vários escravizados, a mão de obra dessa elite cafeicultora, dentro de uma pandemia e dentro de um mercado exportador competitivo tão forte quanto era o Vale do Paraíba. Então, a questão do cólera foi muito importante quando a gente olha esse vale que não queria perder sua alta produção. Mais uma vez, o olhar sobre a economia. O olhar sobre os doentes normalmente não era tão forte quanto essa preocupação econômica, essa preocupação com os sãos, enfim. Então, a partir dessa experiência com a epidemia de febre amarela, foram desenvolvidas medidas para enfrentar o cólera. A primeira pandemia de cólera foi registrada em 1817, a segunda confirmou-se em 1829 e, em 1855, durante a terceira pandemia, a doença chegou ao Brasil. Então, primeiro ela chegou por um navio que chegou no Pará, e do Pará, rapidamente, eu acho que em 3 meses, se eu não me engano, ela já tinha tomado todo o território brasileiro. Bom, no momento em que se admitiu a existência da epidemia de cólera, as autoridades do Império passaram a formar comissões médicas. Então, além das comissões médicas, eles começaram a enviar para as câmaras municipais instruções sobre o que fazer em caso de cólera. Então, eles enviavam uma série de recomendações, uma série de panfletos didáticos para identificar a cólera, ver quanto o nível, né, do paciente estava, o quão grave ele estava, tirar essas pessoas enfermas de perto de outras pessoas para evitar o contágio, porque até então ninguém sabia, mas o agente, ninguém sabia muito sobre a origem dessas doenças. Então, eram vários tipos de recomendação para que os efeitos dessa pandemia não fossem tão fortes. Então, além das instruções às câmaras municipais da província, nesse caso do Rio de Janeiro, né, que é o que eu estudo, eles também enviavam médicos, estudantes de medicina e farmacêuticos para os municípios fluminenses. Então, é interessante ver nos relatórios dos presidentes de província o quanto foi enviado de médicos para esse interior, então, principalmente para as cidades mais que tinham essa característica cafeicultora. Então, eles enviavam muitos médicos. Aí, lá nesse relatório de província, a gente pode ver o mapa com o nome do médico, para onde que ele foi, o quanto ele recebeu. Era um contrato que tinha um prazo de validade. Então, muitos médicos voltaram, outros permaneceram nesse interior, porque, como a gente ouve muito essa questão de não tinha médico no interior, então por isso que as pessoas procuravam outros curandeiros, outras formas de praticante, não era bem isso. As pessoas que escolhiam, né, por quem queriam ser tratadas. Então, tinham os médicos vindo, os estudantes de medicina. Então, teve um caso de um estudante de medicina que se voluntariou, então, provavelmente ele era de família aqui do interior, e dos farmacêuticos, cada um ganhando um tipo de remuneração, com um contrato fechado. Só que eu achei interessante que, na época dessa epidemia de cólera, não veio nenhum para Friburgo, mas foi enviado para Cantagalo, justamente por conta
dessa importância do café, né? E dessa mão de obra cafeicultora, dessa mão de obra para a elite cafeicultora. Além disso, os médicos encontravam o interior com demandas e recursos próprios, cuja população estava acostumada a recorrer aos terapeutas populares e às receitas de família. Então, os médicos vinham para esse interior por diversos motivos. Quando eles chegavam nesse interior, eles se deparavam com um lugar que não tinha tantos recursos quanto os centros que eles estudavam. As demandas de saúde eram muito maiores, justamente porque não tinha tantos recursos. A população não estava acostumada com o médico, então chegavam esses médicos lá, eles tinham que construir o seu campo de atuação, eles tinham que convencer as pessoas do porquê que eles eram melhores do que aquele chá que a avó dele sempre fez e sempre deu certo. Então, os médicos nesse interior também procuraram construir um campo, um ambiente favorável para que eles conseguissem se manter e atingir suas expectativas profissionais quando eles vinham por conta própria, eles escolhiam vir para esse interior. A gente acompanhar essas trajetórias é muito interessante, porque a gente vê o quanto esses médicos se aproximavam de importantes setores sociais para conseguir, além do capital financeiro, o capital também social. Eles precisavam de alguém que desse credibilidade para eles frente aos outros praticantes de cura e até outros médicos também. Além disso, quando os médicos chegavam nesse interior e começavam a encontrar outros tipos de formas de cura, eles começavam a trocar conhecimento. Então, isso acabava completando as lacunas desse ensino europeu, no qual ele foi formado, para entender um pouco mais das enfermidades que tinham no Brasil. Então, muitas vezes, eram ambientes de troca. Ele entender o que tinha naquele chá, o que tinha naquela beberagem, por que dava uma beberagem e tinha o tempo de uma reza, por exemplo, por que tinha que ter esse tempo? Era o tempo da beberagem, enfim. E eles foram criando estudos e mais estudos sobre as questões do Brasil, justamente ao longo dessas trocas com outros praticantes de cura, mesmo que eles desqualificassem eles e se colocassem no patamar superior. Aqui eu trouxe 2 exemplos, não dá para ler muito bem, mas foram dois panfletos que eu encontrei na Fundação Dom João VI, na chamada Fundo de Administração Municipal da Vila de Nova Friburgo. Então, os 2 são voltados para a Câmara aqui de Friburgo. Durante as epidemias de cólera, uma foi em 1855, a outra na década de 1860, não me lembro muito bem. Então, no primeiro, que ele está aqui, Conselhos Higiênicos e Médicos, é uma forma de explicar didaticamente sobre o que era essa doença, quem pegava, quais eram os sintomas, como identificar esses sintomas, modos de primeiros socorros. Então, tudo isso pautado no discurso médico predominante. Porque, além disso, os médicos trabalhavam em conjunto com esse governo provincial, e isso também ajudava eles a tentar afastar as pessoas desses outros praticantes de cura. Então, quanto mais pessoas entendessem e aceitassem essa forma de pensar dos médicos, mais clientes, mais campos eles conseguiam para trabalhar. Então, esse primeiro panfleto era sobre isso, era uma forma didática de explicar para a Câmara e para todos que lá trabalhavam, a identificar e começar a tentar a formar medidas para combater, que é já o segundo panfleto, que é justamente isso. São tópicos de como fazer para evitar e para amenizar os efeitos da cólera em Nova Friburgo na época, né? Então, era o mesmo panfleto que era enviado pelo governo municipal para todas as câmaras e era função da Câmara essa questão da salubridade pública. A Câmara que tinha que cuidar de manter essa salubridade pública e, em épocas de epidemia, seguir todo um protocolo que era enviado pelo governo provincial na época. Aqui eu trouxe um trechozinho que foi publicado no relatório do presidente de província, logo depois da epidemia de cólera, que foi justamente o que eu falei, não foram enviados médicos para Nova Friburgo, e mesmo assim a comissão da Câmara
teve um sucesso muito grande em combater essa doença, já que aqui em Friburgo só teve um caso fatal nessa epidemia de 1855 e 56 de cólera. E eu até vou ler aqui, ó. Em 26 de setembro, deu-se nessa vila um caso fatal de uma enfermidade que apresentou muitos sintomas da epidemia na pessoa de Francisco José Robadei. É natural do lugar, de 24 anos, e chegado da corte havia 6 dias. A Câmara tomou todas as medidas higiênicas para impedir a propagação do mal e nada mais consta ter ali aparecido relativamente à epidemia reinante. O Dr. Browne, o João Henrique Browne, renunciou em benefício dos pobres que enfermasse da epidemia a sua gratificação de 1 ano como médico vacinador. Agradeci esse donativo e o comuniquei à comissão e à Câmara respectiva. A comissão sanitária desse município compõe-se do delegado de polícia Luiz Francisco Torres, do presidente da Câmara Francisco Marques de Souza, do barão de Nova Friburgo, do Dr. João Henrique Browne e do farmacêutico Bernardo José Pereira de Figueiredo. Droga. Então a gente vê que mesmo não tendo esse apoio direto, né, de envio de médicos para cá, a própria Câmara Municipal de Nova Friburgo, da Vila de Nova Friburgo, que ainda era a vila, conseguiu formar essa comissão médica e combater o caso muito bem, já que a gente só teve um caso fatal, enquanto em outras cidades do interior a situação já foi bem mais grave. Então, chegamos na Câmara, daqui de Nova Friburgo, e além desse contexto de pandemia, a Câmara já tinha outras formas de combate e de apoio a essas pessoas que não poderiam ter acesso, mas eram pessoas específicas, como eu vou falar mais à frente. Então, através de contratos, a Câmara ela mantinha contrato com médicos de partido, quer dizer, todo médico de partido era um médico contratado por alguém. Então, pode ser um médico contratado por um fazendeiro para cuidar dos seus escravizados, que é algo que eu também pesquiso, que é esses hospitais dentro das fazendas. E também era muito comum um médico contratado pelas câmaras municipais. Então, o que esse médico tinha que fazer? Esse médico contratado pela Câmara, ele tinha que atender a todos aqueles que eram considerados pobres ou indigentes de todas as freguesias dessa vila. Além disso, também tinha os médicos vacinadores, que apesar de ter essa questão da vacina, a vacina era só voltada para a varíola. A única vacina existente na época, e assim, que não era tão como era agora, era a vacina de varíola. Agora vocês imaginam, a gente já está nesse sufoco todo, esperando tomar a vacina, por conta dessa epidemia que a gente está vivendo. Agora, vocês imaginam um período que não tinha vacina, as pessoas nem pensavam em existir vacina, porque não tinha essa noção de cada doença ter um agente patogênico específico. Então, vocês imaginam o quanto era importante para essas pessoas a prevenção do que só o combate. Então, a Câmara tinha essa função. A Câmara tinha que prover essa prevenção através de contrato com os médicos, sendo eles de atendimento, os médicos vacinadores, ou também com farmácias, que era aqueles que seriam o fornecimento de medicamentos de acordo com o que esses médicos prescreviam para esses indigentes e pobres da vila. É interessante observar também os artigos da postura municipal, no qual as medidas são descritas, né, tudo que a Câmara tinha que fazer para evitar o contágio das doenças, a propagação das doenças, a chegada. O que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mostrando um pouco dessa postura da saúde pública em Nova Friburgo, que foi a postura municipal de 1848. Além disso, tinham medidas pontuais que eu encontrei nas atas para a manutenção da salubridade pública. Então, seja o cuidado com uma praça, a limpeza de um lugar, afastar os matadouros do centro da cidade, não deixar as águas estagnadas, que podiam provocar ainda mais essa evaporação que iria contaminar o ar. Enfim, eram várias medidas de limpeza do local
para tentar amenizar essas enfermidades e manter essa salubridade pública, que era uma característica tão importante para Nova Friburgo no século XIX. Bom, o atendimento dessas câmaras, como eu falei, era voltado aos considerados indigentes e pobres das freguesias da então Vila de Nova Friburgo. Porém, o conceito de pobreza, pelo seu caráter histórico, possui características que variam no tempo e no espaço. Então, o mesmo conceito de pobreza que a gente tem agora não era o conceito de pobreza que tinha no século XIX. Então, quando a gente pensa numa pobreza de desvalidos, de que não podem pagar, além disso, tinha outras questões que eram voltadas. Então, o público que era atendido por essa Câmara, que devia zelar pela salubridade pública, não era todo o público. Era um público específico, era um público que tinha toda uma questão ambiental, um fator genético, que eram os chamados inválidos, enfim, e fatores sociais, os órfãos, os idosos, todos aqueles que eram desvalidos, que eram chamados assim, desvalidos. Então, é interessante você pensar numa saúde pública da época que não era essa saúde pública universal que a gente tem agora e que a gente tem que defender, porque é muito importante. Eu falei para o Rico que eu não ia militar, mas eu vou ter que militar em favor do SUS, justamente porque nem sempre teve esse atendimento a todos. O público sempre foi muito específico para quem atender, quando atender, quem podia ter acesso. Para vocês terem uma ideia, os próprios escravizados não eram considerados pobres da vila, nem desvalidos, nem nada. Quando eles chegavam numa casa de saúde, eles eram públicos pagantes também. Só que quem pagaria eram os seus senhores, por isso que muitas vezes os senhores construíam hospitais dentro das próprias fazendas. Então, esse conceito de pobreza, a gente tem que afastar muito do conceito de pobreza que a gente tem agora, para entender quem era o público que tinha que era o público-alvo dessas medidas da Câmara Municipal. Então, aqui eu trouxe um pouquinho das fotos que eu fiz há muito tempo, da postura municipal de Nova Friburgo, e logo a primeira parte é sobre saúde pública. Elas são compostas de 5 títulos, só que o título 4 ficou horrível a foto, está todo embaçado, então depois eu leio para vocês. Então, o título 1 sobre cemitérios e enterros, justamente por essa questão que eu já trouxe para vocês, de afastar esses cemitérios e afastar os enterros do grande centro. Então, quanto mais longe, melhor, para não poluir esse ar, que devia ser para afastar a doença dos sãos. Enfim, é isso. O título 2 sobre hospitais, casas de saúde e moléstias contagiosas. Então, toda essa questão de instalação de hospitais, casas de saúde aqui em Nova Friburgo, formas de conter essas moléstias, de tirar as pessoas com as doenças desse centro, para tentar, o mais rápido possível, barrar esse contágio. O título 3, sobre médicos, boticários e vendas de remédio. Então, quem poderia atuar? Os médicos tinham que apresentar o diploma, os boticários também. Todo esse combate às práticas populares de cura, ou então, quem fosse um sangrador ou fosse um curandeiro, tinha que ter autorização da Câmara Municipal para atuar na cidade. A venda de remédios também era uma coisa muito importante, porque tinha que ter a receita do médico, tinha que mostrar para onde que ia, porque tinha um medo muito grande dos próprios escravizados conseguirem esse tipo de remédio ou tipo de beberagem que podia usar contra os seus senhores. Então, toda a venda de elementos de cura ou essas misturas de medicação era muito controlada. O título 4, que foi o que eu não consegui colocar aí porque a imagem ficou péssima, tem como título sobre a matança de reses, vendas de carne e gêneros corruptos e prejudiciais à saúde, que é todo esse controle da alimentação, de como era vendido, de como o boi era morto, como era o ambiente do matadouro, onde estava esse matadouro. E o título 5, sobre águas de consumo, esgotos, despejos e limpezas e diferentes objetos que corrompem a atmosfera e danificam a salubridade pública. Então, uma coisa que a gente vai ver muito nas câmaras, nas atas da Câmara de Nova Friburgo, que eu acho muito interessante,
é esse medo desse contágio e essa preocupação com as águas. As águas sempre foram uma preocupação muito forte, seja para instalação de chafariz ou a questão da engenharia, da própria engenharia hidráulica, separar o esgoto da água limpa, a retificação do rio, as águas estagnadas, os pântanos. Então, tudo isso foi muito forte durante esse século XIX aqui em Nova Friburgo. Isso, então, não vai dar para ler de jeito nenhum, mas é um contrato que a Câmara Municipal fez com a farmácia Guimarães e Companhia. Então, esse contrato é da década de 1880. Ele discrimina tudo, né? O quanto que é o contrato, quanto ele receberia por ano, era um contrato anual, que ele devia fornecer medicamento a todos os pobres e indigentes da Vila de Nova Friburgo, mediante a apresentação desse receituário médico. Então, esse remédio seria distribuído somente autorizado por esse médico. E aqui tem um ofício, é um parecer, porque a Câmara enviou para 3 médicos uma consulta, como se fosse uma consulta pública, sobre as águas estagnadas do antigo leito do Rio Bengalas, porque o Rio Bengalas não era esse canal reto, como a gente conhece hoje, ele era cheio de meandros e ele foi retificado. No que ele foi retificado, muitas águas ficaram estagnadas ao longo desse leito, ao longo desse rio, e principalmente no antigo leito. Então, a Câmara solicitou esses médicos um parecer sobre isso. O quanto isso podia ter um efeito negativo na salubridade pública e como eles podiam contornar isso para que não prejudicasse a saúde da população. Esse parecer foi assinado pelo Carlos Éboli, que é o médico que eu estudei na dissertação e que eu escrevi o artigo no livro da Câmara. E ele fala o quanto essas águas estagnadas podiam provocar febres e outros tipos de doenças nessa população, e elas deviam ser secadas o mais rápido possível para continuar as obras em torno desse rio. Bom, a gente chega no Carlos Éboli, que é um médico italiano. Ele nasceu na Itália em 1832 e se formou em 1856 na Faculdade de Medicina da Universidade de Nápoles. Ele mudou-se para o Brasil, sendo habilitado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1863. Porém, antes disso, ele já atuava em Cantagalo, de acordo com o Almanac Lambert, que também a gente encontra na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, a gente pode entender que esses médicos, principalmente os médicos estrangeiros, eles chegavam já indo para o interior como uma forma de estratégia de já começar a trabalhar e a conseguir clientela, mesmo antes do seu diploma ser habilitado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E isso não é só o Éboli, muitos médicos eles tiveram essa mesma trajetória e muitos deles nem chegaram a habilitar o seu diploma pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, como foi o caso do Joaquim Teixeira de Castro, que ele não habilitou, ele continuou trabalhando em Vassouras e acabou até casando com a filha do Barão de Pati de Alferes. Mas isso é outro caso, outro dia eu conto sobre essa história. Ele atuava em Cantagalo, né, desde 1860. Ele iniciou sua atuação como clínico livre e atendimento nas fazendas. Então, ele também era um médico de partido, mas nesse caso não era contratado pela Câmara, ele era contratado pelos proprietários dessas fazendas, sendo uma delas a Fazenda Passos, do comendador Manuel Teixeira de Souza Júnior. Então, a gente pode ver que o início da trajetória do Carlos Éboli nada teve a ver com o tipo de tratamento que o tornou famoso, que foi a hidroterapia, que era um tratamento que consistia na aplicação de água, tanto interna quanto externamente, de acordo com o efeito que você queria obter, você media a temperatura, a pressão, tipo de ducha, enfim. É uma ciência muito interessante de se estudar também. Em 1868, ele começou a trabalhar com as duchas. Então, ele começou a trabalhar com a hidroterapia só em 1868, na Fazenda Gavião, que é uma fazenda muito importante, em Cantagalo, pertencente ao primeiro barão de Nova Friburgo, o Antônio Clemente Pinto. Então, a gente já vê que ele já se aproxima de uma família muito importante, é uma das famílias mais importantes do Império, um barão de café, que tinha no café sua grande riqueza, enfim. E isso fez com que o Carlos Éboli
conseguisse tanto o seu capital financeiro, porque provavelmente foi dessa aproximação que ele conseguiu juntar o capital financeiro para construir o seu grande empreendimento, que eu vou falar mais à frente, e que o tornou tão famoso. Além disso, ele também teve seu capital social, porque se um barão tão importante abre as portas para um médico começar a trabalhar com esse tipo de tratamento, que já era bastante famoso na elite europeia, porque era um tratamento bem caro quando voltado para essa elite, né? Porque nessa fazenda ele aplicava essas duchas aos escravizados e também àqueles que lá recorriam. E tem uma mudança de perfil nos pacientes assim que ele instala aqui em Friburgo o Instituto Sanitário Hidroterápico, porque passou a ter um tratamento muito caro. Então, acabou que teve um auxílio mútuo entre os dois. Ele conseguiu, junto com o barão, ter essa projeção social, e o barão também se colocou como um homem muito à frente do seu tempo, um homem ligado nas mais novas formas de tratamento, ainda se colocou como um patamar de referência para sua rede de sociabilidade. Então, aqui eu trouxe 2 trabalhos publicados pelo Carlos Éboli. O primeiro foi a tese que ele apresentou à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para conseguir essa validação do seu diploma, que ele colocou do diagnóstico, prognóstico e tratamento das moléstias em geral. Então, mais uma vez, a gente vê que ele não começou através da hidroterapia. Essa tese é muito curtinha, deve ter no máximo 15 páginas. Não é uma tese como a gente sabe hoje, né, que a gente tem que construir tudo. É mais uma prova de que ele sabia clinicar, ele sabia reconhecer uma doença, enfim, para conseguir essa validação desse diploma. E do outro lado, a gente tem a memória que ele escreveu, chamada Hidroterapia, que ela foi apresentada à Academia Imperial de Medicina para que ele se tornasse um membro correspondente. Então, mais uma vez, a gente vê o quanto essas instituições eram importantes para esses médicos na época, como uma forma de prestígio estar dentro dessas instituições. Então, ele conseguiu se tornar membro correspondente, e o mais interessante é que as observações clínicas dessa memória são todas feitas a partir do trabalho dele nessa fazenda. Então, a gente conhece um pouco desse trabalho com as duchas, dos pacientes, dessa rede que ele montou nesse interior, através das observações clínicas dessa memória que ele escreveu. Bom, aqui eu vou ter que... Bom. Em 1870, apresentou ao colega Fortunato Corrêa de Azevedo, que também era médico em Cantagalo, a ideia da fundação de estabelecimento hidroterápico na vila de Nova Friburgo, por ter, segundo ele, aí foi o que eu usei também como título da minha apresentação, o clima mais ameno e salubre de toda a província, o qual auxiliaria o bom êxito do tratamento e que se assemelha aos melhores climas europeus. Mas, além disso, isso que ele colocou no discurso de abertura do Instituto Sanitário Hidroterápico, além disso, a gente pode pensar também que essa aproximação com a família Clemente Pinto foi muito importante para que ele escolhesse Nova Friburgo como sede desse estabelecimento, porque era uma cidade diferente de Cantagalo, que era uma cidade mais voltada para o meio rural, para toda a plantação de café, enfim. Aqui em Friburgo, as atividades estavam voltadas mais para a área urbana. Então, tinham mais comércios, tinham mais hotéis, enfim. E além dos negócios que o Antônio Clemente Pinto já tinha aqui. Então, além do clima de Nova Friburgo, que já era reconhecido no século XIX, bem antes da chegada do Carlos Éboli, eu considero que essa aproximação com a família Clemente Pinto também foi essencial para que ele escolhesse Nova Friburgo e não Cantagalo como sede do Instituto Hidroterápico. Então, os 2 médicos vieram, né, à Vila Friburguense escolher o lugar em que implantariam esse projeto, e o prédio escolhido foi o antigo Colégio Frise, no qual muitos rapazes da corte vinham realizar os seus estudos. Então, aqui tem uma imagem que também eu achei num jornal da Gazeta de Notícias, se eu não me engano, que tem na hemeroteca, que é o lugar do Instituto Hidroterápico antes da construção do Hotel Central, que é o prédio que a gente conhece até hoje. Bom, o Instituto Sanitário Hidroterápico foi inaugurado em 1º de junho de 1871. Seus aparelhos de duchas e mecanismos para regular a temperatura da água eram considerados mais modernos à época, podendo ser equiparados aos mais conceituados da Europa. Então, a gente já vê que teve um investimento muito forte
desses 2 médicos para construir um estabelecimento que fosse tão bom quanto os europeus, que chamassem tantas pessoas como aquelas que recorriam à Europa, né? ao tratamento das águas termais, enfim. Então, de maio a setembro, que eram os meses mais frios e mais recomendados para o tratamento hidroterápico, ele recebia os enfermos e convalescentes, e nos demais meses, os veranistas, que justamente saíam, principalmente do Rio de Janeiro, em busca desse ar mais fresco, desse ar mais limpo, para passar esses meses de verão, que lá na corte era muito quente. Bom, a hidroterapia já era um hábito amplamente disseminado no século XIX, muitas pessoas já estavam acostumadas a recorrer ao tratamento da água e das águas termais também. Além disso, esse tratamento, essa busca por essas cidades que tinham esse tipo de tratamento, fez com que fossem realizadas mudanças na organização das cidades balneárias. Então, a partir do momento que foi chegando cada vez mais pessoas para se tratar, nessas cidades que tinham esse tipo de tratamento, que forneciam essas águas milagrosas, essas cidades também foram se adaptando para receber essas pessoas. Então, essas cidades foram adequando sua infraestrutura, foram se embelezando, foram se cada vez mais limpas, elas tinham esse cuidado de manter a salubridade, para manter essa característica que era tão importante para que as pessoas viessem. Então, houve uma organização muito grande nessa questão das cidades para receber essas pessoas, e Friburgo não foi diferente. Além disso, a inauguração da Estrada de Ferro Cantagalo facilitou a vinda desses visitantes, porque antes esses visitantes vinham pelas antigas estradas, né, dias de viagem e tal. Com a Estrada de Ferro, houve uma vinda maior desses veranistas, desses convalescentes, porque facilitou. O que uma viagem que durava dias, agora durava horas, e isso fez com que viesse mais pessoas e a cidade tivesse que acomodar mais pessoas e se adaptar a essa nova realidade. Bom, aqui já tem a visão do Hotel Central, que foi construído junto às duchas, também foi um empreendimento do Carlos Zéboli, para completar esse pacote hidroterápico que ele oferecia. Então, além das duchas, também tinha um lugar para ficar, que ofereceria boa cama, boa comida, lazer. Então, tudo isso fez com que o tratamento ficasse mais caro e mais seletivo. Então, a gente tinha em Nova Friburgo tanto a saúde fornecida pela Câmara Municipal, para um certo tipo de público, como a gente já falou, quanto essa saúde para quem podia pagar. Tinha a saúde do médico que ia na sua casa, e tinha esse grande estabelecimento que se tornou tão importante, que foi o auge da carreira do Carlos Zéboli, que é o Instituto Sanitário Hidroterápico, com esse tipo de tratamento que era tão elitizado. E esse prédio foi tombado pelo Unipar, esse prédio foi vendido, né, na década de 1890, logo após o fechamento do estabelecimento hidroterápico, foi vendido às Irmãs Doroteias, ele é tombado pelo INEPAC e é hoje o Colégio Nossa Senhora das Dores. Foi o colégio que eu estudei minha vida toda, onde eu fiz a faculdade em Santa Doroteia. Então, desde o início, eu tenho muito apego a esse prédio, e foi um dos motivos também que me fez estudar o Carlos Zéboli, estudar o Instituto Hidroterápico. Foi essa minha vivência toda nesse espaço, que antes respirava saúde e agora respira educação. Aqui eu trouxe mais dois documentos. O primeiro é o discurso pronunciado pelo Carlos Zéboli na ocasião da inauguração do Instituto Sanitário Hidroterápico. Esse discurso está disponível nos Anais Brasilienses de Medicina, na Hemeroteca Nacional, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. É um discurso muito bonito até. Ele fala sobre toda a origem da hidroterapia, o quanto ele foi inspirado, por quem ele foi inspirado, fala do clima de Nova Friburgo, e é um discurso que tem mais ou menos, eu acho que 5 páginas e tal. É muito interessante. E do outro lado, eu acho essa imagem muito interessante, até um pouco engraçada, que é tanto o Carlos Zéboli à frente, né, quanto o Fortunato Corrêa de Azevedo aplicando as suas duchas em 2 pacientes. Um deles não parece muito feliz em receber as duchas, mas também, imagina, era uma ducha fria, num clima frio de Nova Friburgo,
Então, realmente, devia ser um pouquinho complicado esse tratamento. Mas o que é mais interessante nessa imagem é que essa imagem foi publicada por advento da chegada da ferrovia aqui em Nova Friburgo. É uma parte de um desenho maior, que é esse desenho aqui, publicado pelo jornal Mosquito, de 1873, que fala um pouco, que mostra, né, ele ilustra vários pontos da cidade sobre a chegada da estrada de ferro Cantagalo. Então, logo ao centro tem a antiga estação de passageiros, que hoje é a prefeitura, mas na antiga arquitetura. Tem o jantar que foi oferecido, tem a locomotiva que subia a serra, tem o Barão de Nova Friburgo, que foi um dos mais importantes nesse projeto, e logo abaixo a gente tem aquela imagem que eu trouxe, que é o Carlos Ébolo e o Fortunato aplicando as duchas. Então, mostra o quanto era importante para Nova Friburgo esse estabelecimento. E o quanto o Carlos Ébolo se tornou famoso, tanto na cidade, quanto na região, quanto até mesmo na corte, por esse estabelecimento. E que isso também foi um fator que o levou para dentro da Câmara Municipal, que é o que a gente vai tratar agora. Então, o senhor vereador doutor, que foi como eu chamei o Carlos Éboli, eu vou falar um pouquinho desse artigo que eu construí para o livro dos 200 anos da Câmara. Então, eu vou dar um breve resumo, vou deixar vocês um pouquinho com água na boca para vocês poderem ler também. Então, vamos lá. Quem eram os eleitores e quem poderia se candidatar? Quando a gente pensa no Carlos Éboli, a gente pensa num tratamento muito caro, a gente sabe que ele é mais próximo de uma determinada camada social que podia pagar por esse tratamento, que estava dentro da sua rede de contatos. Tantos eleitores, quem poderia se candidatar, não era como era hoje, eram só os homens brancos, livres, com uma renda acima de 100 mil réis em bens de raiz. No caso de se candidatar, tinha que ser naturalizado brasileiro, ter mais de 2 anos de domicílio. Então, tudo isso formou um ambiente favorável para o Carlos Éboli conseguir chegar a ocupar um lugar na Câmara Municipal. Porque os eleitores, quem eram os eleitores da época, estava dentro da sua rede de contatos. Além disso, ele, logo na primeira vez que ele foi eleito, ele já reunia esses pré-requisitos para conseguir se candidatar. Ele já estava naturalizado brasileiro e em 1876 ele já estava há 5 anos em Nova Friburgo. Então, logo assim que ele conseguiu reunir esses pré-requisitos, ele já foi eleito como vereador. E a presença dos médicos nas câmaras municipais era muito comum nesse interior e continua sendo. A gente vê muitos políticos que são médicos que chegaram à Câmara Municipal nesse interior, e no século XIX não era diferente, tanto que o nosso primeiro presidente, né, da Câmara Municipal foi o Jean Bazé, foi o médico, e isso era muito recorrente na trajetória dos médicos, justamente por essa grande rede de contato que eles tinham, por conhecer muita gente, ainda mais se o tratamento desse certo. Quando o tratamento dava certo, o médico tinha sua posição social elevada, era referência, então era muito comum que eles estivessem dentro das câmaras, além da questão da saúde ser uma preocupação muito forte durante o século XIX. Era uma preocupação da Câmara, como a gente viu, através de medidas, das suas posturas, das suas atas, era muito importante. Então, ter também um médico justamente para conseguir equilibrar essa questão da salubridade, manter essa salubridade pública da cidade. Bom, o Carlos Éboli ele teve dois mandatos como vereador, de 1877 a 1880 e de 1881 a 1884. Em 1885 ele falece, mas ele consegue completar esses 2 mandatos. É interessante observar nesses 2 mandatos o quanto no primeiro mandato ele tinha ele era um político muito forte, de muita influência, que foi o auge do Instituto Sanitário Hidroterápico, o auge também da sua questão financeira, e quando o Instituto Sanitário Hidroterápico começa a decair, essa posição política do Carlos Éboli também começa a ficar meio fragilizada.
Então, é muito interessante acompanhar essa trajetória política dele, seus aliados, seus adversários, justamente para observar o quanto essa posição social também era importante dentro do seu papel social dentro da Câmara. Ele participou da Comissão de Obras Públicas, então ele teve muitos projetos em organização dessa cidade, de limpeza, de instalação de chafarizes, de colocar o próprio reservatório do Instituto Sanitário do Terápico à disposição da população. Enfim, ele fez e aconteceu na organização dessa cidade. Também é muito interessante acompanhar isso durante a sua presença na Comissão de Obras Públicas. Além disso, uma questão que eu coloquei muito nesse artigo foi os interesses entrelaçados ao longo da sua atuação na Câmara Municipal. Então, ao mesmo tempo que ele era um vereador, ele também era um médico e ele também era um empresário. E na sua atuação da Câmara, tudo isso acabava se entrelaçando. Ao mesmo tempo que ele estava atuando para manter a salubridade pública, era interessante para ele manter essa salubridade pública, porque era um cartão de visitas para o seu Instituto Terápico. Então, ele acabava, algumas ações dele eram de interesse também do seu posicionamento como empresário, e isso acabava fazendo também ele ter essas disputas dentro da Câmara, ter os seus adversários. Então, é muito interessante olhar o Carlos Éboli não só como médico, mas como médico, como senhor empresário, como vereador, que tinha esse poder de ir lá, de solicitar, de limpar, de fazer várias questões dentro da Câmara, e o doutor. Então, como tudo isso acabava se entrelaçando numa mesma pessoa. E nesse artigo eu destaco 2 pontos importantes da atuação desse médico, que foi a Praça Princesa, foi a retificação do Rio Bengalas, né, toda essa questão das águas estagnadas, da importância de deixar tudo mais seco para não ter esse problema com o ar, de mudança, de clima, enfim, de tudo isso que podia ser muito perigoso para a saúde da população, e também na Praça Princesa Isabel, atual Getúlio Vargas, porque ele foi um dos que participou mais intensamente no plantio dos eucaliptos, justamente porque essa arborização da cidade era uma tendência que já vinha sendo discutida nas questões de saúde, não só daqui, mas de toda a província, do quanto era importante manter essa arborização para que o ar pudesse ser constantemente reciclado, né, e limpo. Enfim, era importante ter esse ponto de salubridade, além de também ser uma forma de embelezar a vila, já que ali o terreno era sem quase nada. Então, fazer uma praça, chamar o Glaziu para formar uma praça também era interessante para ser um embelezamento da vila, o que também ia muito de acordo com os seus interesses como empresário, já que a vila devia ser bonita e saudável para que cada vez mais pessoas viessem procurar Nova Friburgo e, consequentemente, o seu Instituto Hidroterápico. Então, é muito interessante isso. Eu espero que vocês se interessem em ler e gostem, porque a trajetória do Carlos Éboli é muito interessante, além de médico, como também político. Bom, estou encerrando já. Eu sei que eu já falei pra caramba, mas só para fechar, era uma pauta que eu queria colocar, que a saúde pública fornecida pelas câmaras municipais no século XIX não era para todos os públicos, como eu já falei anteriormente. Eram públicos específicos, a Câmara estava voltada para uma pobreza que era definida de acordo com os conceitos do século XIX. Além disso, Nova Friburgo era considerado um sanatório natural, então todas essas medidas feitas pela Câmara Municipal e também medidas individuais, como do Carlos Éboli ou de outros médicos, seguiam uma tendência já da província do Rio de Janeiro, que procurava manter essa salubridade para afastar ao máximo o risco de doenças, já que nem todas as respostas eram 100% eficazes, como eu já disse anteriormente. Então, quanto mais a pessoa pudesse prevenir contra as doenças, melhor, do que você tentar tratar, muitas vezes, e abrir a possibilidade de vários tratamentos
para concorrerem com o tratamento médico oficial e que era mais que andava de acordo com os interesses das autoridades. Então, quanto mais você deixasse a saúde pública preservada e fizesse essa manutenção, melhor. E Nova Friburgo já era, desde antes do Carlos Éboli, um lugar que era chamariz para as pessoas que queriam se convalescer, justamente por conta da topografia médica que eu expliquei logo no início, por ser uma cidade afastada dos grandes centros, ser uma cidade bucólica, de águas abundantes, de ar limpo. E, como eu disse, o movimento de reorganização e embelezamento das cidades, que acontecia em toda a província do Rio de Janeiro, era pautado pela prevenção às moléstias que tanto assolavam a sociedade oitocentista, e era pautado no discurso médico oficial. Então, os médicos sempre tiveram junto sempre foram um braço desse governo para tentar afastar as pessoas de outros tipos de crença e colocar as pessoas num determinado comportamento que era considerado adequado e que seria muito bom para conseguir avançar o Brasil, colocar o Brasil nesse patamar de civilização. Então, quanto mais pessoas tivessem os bons hábitos, entre eles procurar um médico, mais o Brasil estava mais perto da civilização. Bom, é isso. Obrigada a todos. Foi muito bom falar aqui com vocês. Eu deixei meu e-mail. Quem quiser mandar e-mail, ter alguma coisa, pedir alguma referência, algum material, eu estou lá pronta para ouvir vocês e para ajudar no que eu puder. Obrigada. Anne, nós é que agradecemos aqui. Sua explanação excelente, muito esclarecedora. Antes de eu abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos, né? Primeiro, a todo o suporte que a Câmara Municipal está nos fornecendo para a realização desse curso. A gente está utilizando aqui a plataforma Zoom, mas é o link da TV Câmara, né? Agradecer a Fernanda Guimarães, que é do setor da comunicação social da Câmara, que também coordenou junto comigo o livro dos 200 anos do Legislativo e que tem ajudado aí também nesse suporte. Eu queria, então, perguntar se o pessoal que está assistindo, está participando, tem perguntas a fazer, pode abrir o microfone e perguntar direto, ou se quiser, pode escrever no chat. Ô, Rio, posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Então, conheço já o trabalho da Anne, parabéns mais uma vez, mas eu não sei se por conta do processo do curso, se a pergunta que eu vou fazer ela tem um espaço, ou talvez outro lá na frente pode responder. Eu sei que a gente está aqui no século XIX, mas se a gente parar para pensar, todo o processo político da cidade de Nova Friburgo, mesmo depois da coisa, se passa por essa questão dos médicos, né? E se você parar para pensar, com o advindo do SUS, a partir de 88, com essa universalização da saúde, que é recente, por sinal, se a gente acabou tendo essa ruptura dessa personificação dos médicos em Friburgo. Porque se você parar para pensar, assim, a gente vira e mexe até agora, recentemente, a gente ainda tem figuras de médicos na Câmara. Mas acho que hoje atualmente não tem, mas acho que o último foi o Renata Birrani. Mas essa ruptura no sentido de se ter um processo universal de saúde, mesmo com todas as dificuldades, mas passando essa questão, o SUS contribuiu talvez para essa ruptura, ou você acha que houve vácuos no processo político da cidade que acabou deixando os médicos em segundo plano? Bom, oi, Iago, obrigada pela pergunta. Enfim, eu não sei responder muito sobre esse processo, porque o meu foco é o século XIX, né? E no século XIX, essa proximidade dos médicos
com quem poderia levá-los à Câmara, com quem ele tinha essa ligação política de defender os interesses, ainda era muito forte. Mas eu acho que, com certeza, esse processo de universalização através do SUS conseguiu, fez com que tivesse esse afastamento. O médico não era tão médico de família, não era aquele médico que era o médico que você ia sempre, ou que ia sempre na sua casa, não era aquela pessoa que estava o tempo todo próxima, que era quase um íntimo da sua família. Eu acho que talvez tenha pessoas que com certeza ainda tem esses médicos confiáveis, mas com certeza eu acho que essa questão do SUS teve esse distanciamento do médico do paciente. Talvez eles já eram muito mais próximos e talvez isso os levasse a mais cargos de confiança com uma população que ele atendia e tinha esse compromisso com a população que ele atendia de defender seus interesses, do que agora num sistema que você vai, chega, é atendido, é de graça, deve ser defendido e depois e volta para casa. Eu acho que com certeza isso pode ter ajudado, sim, mas o SUS é muito importante. Eu posso Obrigada. complementar? Se Anne, você permite? Claro. É porque justamente essa é a tese, Iago, da professora Elizabeth Vieira Alves, que também tem um artigo no livro da Câmara, mais dedicado à trajetória do Dr. Amâncio Mário de Azevedo, mas que ela defendeu a dissertação de mestrado, se não me engano, em 2001, pela UERJ, que trata justamente da medicina, poder político e história em Friburgo. E ela começa falando da trajetória dos médicos consagrados, né, no século XX, na sua atuação, que era muito essa, pessoal, né, de atendimento quase caridoso a várias pessoas, não cobrava de muitas pessoas, o caso que a gente vai tratar, inclusive, né, no início do século XX, o João e eu vamos falar nas nossas aulas, João Raimundo, que é o caso do Galdino do Vale Filho, né? E o caso assim mais famoso nesse sentido, né, de um médico que tinha esse atendimento, ia na casa das pessoas e inclusive, vincula, né, a sua atuação política a esse tipo de atividade, que é o Amâncio. E o Amâncio tinha mesmo uma ligação muito forte com as famílias mais pobres, né? E a Beth, né, que foi minha professora na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, ela, na sua dissertação, ela trata disso, que a partir do momento em que o SUS é criado, essa prática médica, né, mais personalista, mais individual, e de ir na casa das pessoas, algo que até deveria continuar, porque tem o programa médico de família, né, que é ligado ao SUS, mas que, infelizmente, está sendo até muito desvalorizado, desmontado nos últimos anos. Mas, enfim, a partir do momento que se estabelece, né, esse processo mais de saúde pública, mais generalizado, e os próprios médicos passam a ser contratados, né, por concurso público, essa vinculação mais personalista ela se quebra bastante, né? Apesar de, como você mesmo disse, ainda teremos na história de Friburgo, até muito recentemente, vários médicos e médicas, né? A doutora Saudade, por exemplo, voltados a uma atuação política, né? Com destaque aí. Isso é um tema que a gente vai retomar mais adiante. Essa tradição, que eu acho que não é só de Friburgo, mas é uma tradição muito presente aqui em Friburgo. A Anne falou, por exemplo, do João Henrique Browne, muito provavelmente antecessor, né, do Alberto Browne, do Silvio Henrique Browne. O Alberto Browne é um dos primeiros, vamos dizer, não era médico, era farmacêutico, mas é um dos primeiros políticos dedicados à questão da saúde no século XX, que tem uma atuação muito destacada, né, na história de Friburgo.
Então, Alberto Braune, Galdino, depois Feliciano Costa, Amâncio Mário de Azevedo, e por aí vai, né? São muitos os médicos de Friburgo dedicados à política. Isso tem a ver com essa atividade, né? E com essa relação muito íntima do médico com os seus pacientes. Anne, tem uma pergunta do Marco, que é médico, se as práticas de cura de origem africana eram aceitas ou combatidas pela sociedade e pela igreja, se você tem esse conhecimento. Oi, Marco, obrigada pela pergunta. Bom, as práticas de cura de origem africana, elas eram combatidas porque elas eram consideradas feitiçaria. Então, as pessoas tinham muito medo desse conhecimento que vinha das senzalas, justamente com medo de que uma beberagem ou algum conhecimento sobre ervas fosse contra aqueles que estavam no poder. Então, contra os seus senhores, contra os feitores, enfim. A gente pode até ver o quanto os materiais desse tipo de prática eles são encontrados no Museu da Polícia Militar. É muito interessante o quanto tem desses materiais no Museu da Polícia Militar, justamente porque eles eram apreendidos como bruxaria, feitiçaria, e lá eles guardavam. Então, muito dessa cultura material, dessas práticas de cura, a gente encontra nesses museus, porque normalmente elas eram denunciadas, né, pelas pessoas. Além disso, mas mesmo assim, elas continuavam sendo praticadas dentro das senzalas. Muitas vezes, os médicos que eu estou estudando agora dentro das fazendas, ao mesmo tempo que os escravizados recebiam um tratamento médico imposto pelo seu senhor, dentro das senzalas eles também continuavam com os mesmos tratamentos, com as mesmas ervas, com as mesmas práticas, com essa ligação tão forte que as práticas de cura africana tinham com o espiritual. Então, isso acabou sendo também uma forma de resistência desses escravizados nessas fazendas para se manter próximo à sua cultura. Além disso, muitos dos senhores também iam atrás desses curandeiros, desses escravizados com fama de curandeiro, quando a crença deles era que sua doença era espiritual. Então, também a gente pode entender, ou pode abrir a possibilidade disso ser uma forma de negociação dentro das fazendas. Então, se o escravizado conseguia tratar o doente, o senhor ou alguém da família de forma eficaz, ele podia conseguir alguns tipos de privilégios ou até mesmo sua alforria. Então, essa questão dentro das fazendas era muito interessante, justamente também por ser um local de troca de conhecimentos. Os médicos podiam desqualificar essas práticas de cura, mas eles também aprendiam muito com elas. Então, acho que é essa forma de negociação e de resistência que essa prática de cura, mesmo combatida, ela se manteve nessa sociedade. Está aberto para mais perguntas, dúvidas. O Marco, ele fez outra pergunta. Fez? Ué, perdi. Fez. Está lá para cima. Cadê? A igreja, sobre a Igreja Católica, né? Isso. Tá aqui. A Igreja Católica teve um papel importante na atenção aos doentes. Então, quando a gente pensa, né, na Igreja Católica, a gente pode ir direto para as casas de saúde ligadas às irmandades. Mas, assim, as irmandades, elas seguiam esses preceitos católicos, né? Todo o compromisso da misericórdia era pautado nos preceitos católicos, mas eram irmandades leigas. Então, claro, tinha nesses hospitais das irmandades aquelas irmãs que eram como enfermeiras, que trabalhavam nas enfermarias, tratamento dos doentes, mas essas enfermidades essas irmandades eram leigas. Esses hospitais tiveram um papel importante, sim, no tratamento, principalmente daqueles que não poderiam pagar pelos médicos, mas também era um público limitado. Era o mesmo público que a Câmara atendia, esses hospitais também atendiam, porque eram os indigentes, os desvalidos, enfim. Como eu disse até na apresentação, se um escravizado fosse lá tentar ser tratado, ele não seria tratado se o seu senhor não pagasse.
escravizado era público pagante dentro dessas instituições. Então, isso é muito interessante para você ver quem era atendido dentro dessas... Quem era o público, para que instituição era voltada. Era muito importante, o governo provincial, inclusive, destinava dinheiro para esses hospitais e tal, mas era um público também muito definido dentro do compromisso dessa misericórdia, que era a mais importante, né? Mas tinha também casas ligadas a outro tipo de irmandade, mas a Santa Casa de Misericórdia acabou sendo uma das mais importantes nesse interior. Mas também era um público muito restrito. Anne, aproveitando, pegando carona nessa sua resposta, primeiro, a gente pode dizer que no século XIX a saúde, no geral, ela é uma saúde elitista, privada, e a exceção é justamente, vamos dizer, uma saúde pública para os indigentes, né? Para esses pobres que são caracterizados e que em algum momento vão receber algum tipo de ajuda por parte da Câmara, da Igreja, mas, de modo geral, a gente tem aí uma saúde privatizada. Você tem, na sua pesquisa, assim, alguma noção do percentual de gastos que a Câmara Municipal tinha com a saúde? Como que isso pode ser traduzido em termos de números, não? Não, esse percentual eu ainda não fiz, porque na minha dissertação eu trabalhei com o Carlos Éboli, né? Então era uma saúde totalmente privativa, totalmente para a elite. Realmente, o século XIX foi uma saúde muito para quem podia pagar, e quem não podia pagar não era... Assim, quem não podia pagar ia para outros tipos de praticantes de cura. Mas, para os médicos, era uma saúde muito elitista. Mas, assim, quando trabalha com Câmara, eu sei que o percentual não é muito grande. Até eu estava vendo, até para essa apresentação, custo com médico vacinador. Então, assim, a gente vê que tem um gasto. O governo provincial também tem uma parte do pagamento voltada para esse recurso, mas eu acho que não é a maior parte do recurso. Eu acho que eu ainda não tenho uma noção ainda sobre isso, porque minha saúde sempre eu voltei para a parte da elite, essa parte de saúde pública eu não trabalhei muito para ter esses dados. Mas esses dados estão no governo provincial, na internet tem os relatórios do governo de província, dos presidentes de província. É só jogar no Google relatório do presidente de província do Rio de Janeiro, que lá eles têm todos os relatórios, todos os gastos, tem planilhas, é muito interessante para entender essa saúde pública, e tem várias seções desse relatório que falam sobre a saúde pública de cada município do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pode dizer que a saúde pública universal, né, que é o projeto do SUS, que hoje, infelizmente, não é nem tão universal assim, deveria ser mais, é muito recente na história do Brasil, né? Eu acho que mesmo no século XX, a gente só vai ter, mais para o final do século, essa realidade, né? de uma ampliação desse serviço de saúde pública. Há uma preocupação, eu vejo, a gente depois vai falar sobre isso também, na atuação do Galdino, no início do século XX, né? E dos outros médicos que se tornam políticos, no sentido de ter uma ação que seja que traga efeitos para o conjunto da população, da sociedade, né? No caso da higienização pública, né? Uma preocupação permanente, a ligação da saúde com a higienização, né? Com a higiene pública. Mas a saúde pública mesmo universal é algo muito recente na nossa história. Não, a gente vê uma preocupação muito grande com as pessoas mais abastadas. Então, quando tinha um foco de doença, normalmente era ligado às pessoas mais pobres, aos locais que eles viviam, aos cemitérios, enfim.
essa questão da saúde era mais uma questão de saúde protecionista de quem podia pagar, vamos dizer assim, e para eliminar esses focos de doença que vinham dessa classe menos abastada. Então, muitas vezes, esse tratamento público era mais para afastar essas doenças das classes mais abastadas e tirar esses focos de doença do que pensando mais nessas classes, entendeu? Era muito elitista mesmo. Pelo menos na parte dos médicos, né? As outras práticas de cura continuavam Assim, sendo essas é que discriminadas. são populares, né? Essas aí é Essas que são populares. E estão sendo combatidas. Marginalizadas. Marginalizadas. Mais alguém? Anne e Ricardo, boa noite. Boa noite. Eu estou com um olho no peixe e outro no gato. Estou trabalhando aqui e escutando a excelente aula. Pode ser que tenha falado e eu tenha, às vezes, passado, então peço desculpa de antemão. No século XIX, o Rio de Janeiro era, por assim dizer, praticamente imundo. Cortiços pululando com doenças para tudo quanto é lado. E aí, lá, você tinha a higienização compulsória de certas camadas populares, aqueles indesejáveis. Aí você tem a revolta da vacina e por aí vai. Em Friburgo, a gente tinha esse tipo de local popular que não era o interesse público de dar a saúde, como você bem colocou, porque isso ficava nas medicinas, vamos chamar assim, alternativas, e não dos médicos que se ocupavam da classe mais abastada. Mas, assim, existia esse tipo de localização onde, para o governo, para a Câmara, era um local de que havia necessidade de higienização imposta, impositiva, para que não reverberasse no resto da sociedade, se tinha onde era e quem fazia esse trabalho, por favor. Leonardo, obrigada pela pergunta. Quando a gente pensa em Friburgo, a gente não vai pensar num ato de bota abaixo, como foi no Rio de Janeiro, porque a cidade mais ou menos já era mais organizada para manter esse centro, esse todo o clima europeu que a gente conhece, essa vontade de ser Europa, como Friburgo é. No meu projeto de pesquisa da faculdade, eu vi muito sobre essa organização da cidade e vi que a parte ali da Moisés Amélio, mais indo Maquiníven, enfim, era um lugar de casas populares. Realmente teve uma certa organização, mas não foi algo tão grosseiro como foi no Rio, né? Tão Invasivo. Tão forte, isso, obrigada, Rico. Tão invasivo quanto foi no Rio. Mas, realmente, a cidade queria se tornar uma cidade organizada e queria afastar o máximo possível esses focos de doença. E os focos de doença eram essas classes mais populares e suas casas e seus cortiços, enfim. Mas aqui em Friburgo não teve uma prática tão forte quanto foi no Rio, não. Mas a Câmara também... Sempre é o poder municipal que está à frente, seguindo umas medidas que eram modelo em toda a província. Mas aqui em Friburgo foi de forma mais branda. Foi uma reorganização mais branda. Entendi, obrigado. Nada. Ao longo do século XX é que a gente vai ver a formação, né, das primeiras chamadas favelas em Friburgo, né? A gente pode acompanhar nas atas da Câmara Municipal, a partir dos anos 40, principalmente. A formação do loteamento do Rui Sanglar, por exemplo, né? Tem uma discussão na Câmara Municipal na época sobre o que fazer com aquele crescimento daquele loteamento, e, claro, a preocupação sempre foi com o crescimento da pobreza, né? E também no início, tem em algum momento, que agora não vou lembrar exatamente a data, mas também uma discussão sobre a formação de favela em Teodoro, né? Na entrada da cidade. E aí são esses debates que começam a ver
nos anos, porque é o crescimento exponencial da cidade, né? Passando de uma cidade que era rural, século XIX, para o início do século XX, com a instalação das fábricas, para um centro urbano, né? Que vai ser um crescimento avassalador em pouco tempo. E aí essas preocupações vão acontecer. Tanto é que as discussões na Câmara, a partir dos anos 40, 50, vão ser em torno do plano diretor, né? Plano de obras, como ordenar a cidade, e aí as propostas de jogar a pobreza para a periferia, né? Isso a gente vai falar sobre isso também. Ô, Ricardo, e aí aproveitando exatamente isso que você está falando, hoje em 2021 a gente não está passando pela mesma coisa? Eu falo isso porque assim, o que eu vejo de loteamento irregular acontecendo em Nova Friburgo, sem a atuação do poder público, o que gera assim, uma instabilidade que pode inclusive gerar um novo 2011, e eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui há 6 anos, tá? Então, assim, em 2011 eu não estava aqui. Mas o que eu vejo assim, são grandes loteamentos de forma irregular, principalmente em Lumiar, São Pedro da Serra, ali está crescendo muito, e não tem saúde, não tem infraestrutura. Ou seja, em 2021, a gente provavelmente está com o mesmo problema lá do final do século XIX, século XX, meados do século XX. É problemático, né? Não tem dúvida. O crescimento desordenado da cidade levou a essa tragédia, né, que não foi só climática, né, foi uma tragédia social e consequência desse crescimento desordenado. E, infelizmente, acho que as autoridades não aprenderam com isso, porque de lá para cá, 2011 para cá, não teve nenhum planejamento, né? Se a Anne gostaria de falar. Chico, posso fazer uma colocação em cima do que o Leonardo falou? Pode. Eu acho que o maior agravante também, pegando carona no que o Leonardo falou, é de alguns casos que eu já tenho até ouvido de pessoas que perderam as casas na tragédia de 2011, assim, não chegou nem a perder. Houve a interdição, a casa não foi demolida pelo Estado, eles ganharam apartamento no Terra Nova e estão voltando para suas antigas casas. Por quê? Porque reclamam que o Terra Nova não tem estrutura de equipamento público, não tem um posto de saúde, não tem escola, não tem creche, e então o Friburgo agora pode repetir 2011, sendo que foi feito no caso, uma reestruturação mal feita, e querendo ou não, a gente vê situações hoje que, infelizmente, a gente ainda vê o poder público sendo omisso na questão da moradia popular, sem discutir um plano diretor e também um gabarito de construção de forma que dê condições para se fazer moradia popular. E pior, você ainda tem um agravante que tem as ocupações por parte de pessoas que têm essa dificuldade de ter uma moradia, e no lugar de levar dignidade, ainda a gente tem visto populismo em cima disso. É isso mesmo, Iago. Eu não tenho nada a dizer além do que você já colocou. Alguém mais quer fazer uma pergunta ou fazer alguma colocação? Cleison? Ricardo, eu queria perguntar à Anne, nesse início da formação da vila, né, de Nova Friburgo, em 1820, até mais ou menos 1840, pelo que eu pude ler aqui no Martim Nicolau, né, na Gênesis de Nova Friburgo, houve um período em que, mesmo na vinda dos suíços, eles com aquelas paradas em Holanda, lá no território holandês e tudo, eles trouxeram tifo e malária. E houve um períodozinho, logo ali no início da chegada deles aqui no Morro Queimado, até mais ou menos 1840, houve um surto grande. Eu não sei se foi malária ou se foi febre amarela. Você tem mais ou menos essa cronologia, Anne? Você tem isso aí mais ou menos em mente? Isso é uma curiosidade minha, que eu queria saber de você. Se você tem isso, de repente, aí.
Oi, Cleiton, obrigada E pela isso pergunta. perturbou muito a questão socioeconômica da formação da cidade, né? Muitos se afastaram, né? Veio os alemães em 1824, então isso tudo deu uma perturbada na, vamos dizer assim, na formação inicial, né? Nessa estruturação, né? Fundamental da cidade nesse início, né? É verdade. Obrigada pela pergunta. Bom, quando a colônia suíça foi... O projeto da colônia suíça era praticamente transferir uma cidade toda para cá. Então, era importante ter também médicos, ter tudo isso. Quando os suíços vieram, realmente passaram por vários locais que eles contraíram doenças, muitas mortes, chegaram aqui. Quando chegaram aqui, o médico que tinha vindo com eles não começou a atuar, que era o Porcelet. Ele resolveu também ir embora, e quem ficou como médico aqui foi o Jean Bazet. Essa cronologia desses médicos eu acompanhei, mas realmente sobre a cronologia de epidemias eu não sei muito bem, mas com certeza devem ter tido vários surtos até a organização total da vila, justamente por essa vinda deles já com bastante enfermidades, ou às vezes inoculadas, ou já vieram doentes e transmitiram. Realmente foi um processo até a instalação da vila, até se tornar organizada, foi um processo muito difícil, justamente por não ter essa infraestrutura que foi prometida para eles quando eles resolveram vir para Nova Friburgo. Então, provavelmente, além desses surtos que eu comentei, porque as enfermidades que eu comentei, essas duas epidemias, foram aquelas que impulsionaram a política pública para toda a província. Mas, com certeza, em cada cidade tiveram surtos de varíola, surtos de tifo, várias febres perniciosas, como eram chamadas. E realmente, era uma falta de estrutura, era uma falta por ser uma colônia, né? Muitos deles já tinham essa cultura de procurar um médico, e aqui não tinha vários médicos, aí teve que ter o Jean Bazet. Então, esse início da colônia realmente deve ter sido muito complicado justamente por conta desses surtos e também por toda a falta de infraestrutura que eles encontraram quando chegaram aqui. Mas Sim. cronologia de doenças em todos os surtos eu não tenho. Tá bom. Obrigada. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado, Ai, Ana. obrigada. Show. Anne, para a gente ir encerrando, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o projeto da praça, né? Princesa Isabel, da plantação dos eucaliptos, se isso também tem a ver com a questão do pântano, que me parece que existia ali naquela região, né? E aí se enquadra perfeitamente no que você disse sobre a preocupação com os miasmas e tal. Fala mais um pouquinho sobre esse projeto do Glaziu, aí tá integrado, né? Glaziu, Carlos Éboli e Barão da E o Friburgo. Barão. Isso. Entrou o conhecimento paisagístico, conhecimento médico e quem tinha o dinheirinho para bancar, né? Realmente, quando a Praça Princesa Isabel foi planejada, ela tinha essa preocupação de tirar esse terreno mais úmido, que poderia ser um foco de doença, já que o calor tiraria essas doenças do solo e levaria para o ar. Realmente, e a arborização veio junto com essa questão das águas estagnadas, justamente para puxar essa água, deixar o terreno mais seco e ainda purificar o ar. Ela tem até interessante que alguma postura, eu não sei se foi postura ou ata, que eles gratificavam as pessoas por plantar árvores próximas às suas residências, justamente para deixar esse ar mais respirável, para ter essa circulação, para ter essa renovação do ar. Então, eu acho que tudo isso foi um projeto realmente, como você falou, integrado, não só entre as pessoas, mas entre os interesses. Então, tinha o interesse de melhorar o solo, tinha o interesse de até perfumar a vila, né? Por todas as questões de higiene, de purificar o ar, de melhorar o solo, de embelezar a vila para essas pessoas que estavam chegando e chegando cada vez mais em busca de tratamento de saúde. Então, eu acho que o projeto da praça teve todos esses interesses englobados
e foi um projeto muito, muito de sucesso, né? Já que conseguiram fazer toda essa praça, a praça ficou bonita, seguiu um projeto que é inédito do Brasil, a praça é tombada, então todo esse projeto foi interessante para tudo que era proposto no tratamento e na prevenção de saúde do século XIX. Anne, muito obrigado. Não sei se mais alguém ainda teria alguma pergunta. Nós já estamos no finalzinho. Se não tivermos, nós vamos agradecer mais uma vez a sua presença, Eu agradecer agradeço. a participação aí do pessoal que está, né, no curso, uma turma bem participativa, está muito bom. Agradecer também o suporte, né, mais uma vez, suporte aqui para a realização desse curso, o pessoal da Câmara, os servidores, e então chamar todo mundo para sexta-feira, às 4h, nós teremos a presença do Rodrigo Marreto para falar sobre economia e sociedade no século XIX. Anne, palavras finais contigo. Bom, eu também queria agradecer a todo mundo, a coordenação do curso, aos participantes, por terem me ouvido. É sempre muito bom falar sobre saúde, ainda mais no período que a gente vive, então olhar para trás, olhar para a história das ciências, olhar para a história da saúde é muito importante para entender um pouco desse caos que a gente está vivendo, para ver que já teve situações parecidas, para a gente valorizar o que a gente tem hoje, porque ver o quanto que seria difícil uma pandemia atualmente sem o sistema que a gente tem. Já está sendo difícil, imagina sem o sistema de saúde que a gente tem. Então, é muito importante a gente olhar para esse passado para entender o que está acontecendo e tentar se planejar assim como a gente pode, né? Já que a gente não tem um apoio que a gente deveria ter vindo do governo, mas a gente mesmo tentar se organizar e tentar agir da melhor forma possível em frente a uma pandemia de um vírus que a gente não conhece, assim como no século XIX eles também não conheciam e agiam do jeito que tinham como prevenção, que prevenção, assim como no século XIX, como hoje, é a palavra-chave para a gente conseguir sair dessa. Investimento em ciência. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai conseguir abrir nossos horizontes, entender, e só a ciência vai salvar a gente desse caos. Então, é isso. Muito obrigada. Quem quiser pode entrar em contato comigo, eu estou aberta a conversar, a enviar material, enfim. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite, gente. Até sexta-feira. Obrigado aí pela Boa presença. noite a todos. Até sexta-feira. Boa noite aí, Ricardo. Tudo de bom? Para a Anne também, tudo de bom. Vamos para até sexta-feira aí. Valeu. Boa noite, até sexta. Tchau, tchau.